Ainda de pé, irmãos, eu tenho uma palavra para dividir com os irmãos, baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 20, quem já abriu, diga amém. Lucas, capítulo 6, verso 20 em diante, diz assim: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar da tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelas Tuas palavras, obrigado, ó Deus, por toda a Tua palavra, especialmente também por aquelas que muitas vezes lemos, mas não paramos para nos ater a elas, porque achamos elas difíceis demais, pesadas demais, mas cremos que o Teu Espírito, Senhor, quer nos falar através dessa palavra nesta noite. Por isso me dá graça, me dá sabedoria para ser um fiel mensageiro do Senhor, e abre os corações e mentes do Teu povo para ouvir, receber e praticar a Tua palavra. Eu te peço isso, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título da palavra de hoje é Um Evangelho Radical. Um Evangelho Radical. A Real Sociedade, ou Royal Society de Londres, é uma sociedade fundada em 1660 para promover o avanço
do conhecimento científico, né? Essa é uma das sociedades mais antigas do mundo, uma das sociedades mais respeitadas no sentido acadêmico. Os principais nomes da ciência do mundo, né, fazem parte desta academia, e ela foi fundada no ano de 1660. E nos primeiros séculos em que ela foi fundada, havia algo muito notório ali, que a maioria dos seus membros eram formada, né, a maioria dos seus membros era formada por cientistas e intelectuais cristãos. Então, nos primeiros anos, no primeiro século em que ela foi fundada, essa era a característica dessa sociedade. A maioria dos membros dela, os intelectuais, os cientistas, eram cristãos. Entre eles, né, podemos contar Isaac Newton, que foi o presidente dessa sociedade entre os anos de 1703 a 1727, o ano em que ele morreu. Então, ele ficou 24 anos na presidência dessa sociedade. Então, foi uma sociedade que no seu início era marcada por ser uma sociedade onde um bom grupo, a maioria, era cristão. Mas poucos anos depois, um movimento intelectual aconteceu na Europa e ficou conhecido como o Iluminismo. Eu creio que muitos aqui que estudaram, leram alguma coisa disso, estudaram sobre isso, né? Um movimento chamado o movimento iluminista. E esse movimento teve como um princípio básico, um princípio norteador, o princípio de separar ciência da fé cristã, né? De separar essas duas coisas, de trazer o homem e não mais Deus e a fé para o centro, né? Então, antes era Deus e a fé que estava no centro da vida humana, no centro do pensamento humano, no centro das buscas, das perspectivas humanas. Então, o iluminismo fez o quê? Ele moveu, né? Tirando Deus e a fé do centro e colocando o homem no centro, né? E aí, passando a ter uma visão do homem no centro de todas as coisas. E os principais nomes deste movimento foram os franceses, né? Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, o americano Adam Smith, o britânico John Locke e o alemão, né, mais conhecido, Immanuel Kant. Então, foram as grandes cabeças do movimento iluminista. E, de fato, esse movimento iluminista, ele, de certa maneira, alcançou aquilo que ele se propôs a fazer. O efeito desse movimento pôde ser sentido nos séculos depois, nos séculos posteriores, né? Pôde ser sentido no mundo científico, e hoje, a maioria dos membros da sociedade real ou da Royal Society é formada por ateus. Então, aquela sociedade que há quase 400 anos atrás começou como uma sociedade de maioria cristã, teve no meio um movimento chamado iluminista, e hoje, no século 21, é uma sociedade onde a maioria dessas pessoas são ateus. E entre os seus membros famosos está o conhecido, o maior ateu da atualidade, o cientista chamado Richard Dawkins. Então, o pastor só está mostrando um movimento histórico que aconteceu, né? No entanto, irmãos, parece que o iluminismo não afetou apenas o mundo científico. Quem dera que apenas o mundo científico fosse impactado pelo movimento iluminista. Na verdade, infelizmente, ele influenciou também a igreja. Ele influenciou também a forma dos cristãos viverem a sua fé. Cristãos que foram aceitando essa imposição, porque foi uma imposição, um movimento intelectual que foi trazendo essa imposição, né? E que imposição? De que a fé é uma questão de vida privada e particular do indivíduo. Você é crente,
você é espírita, você é macumbeiro, você é muçulmano, mas isso é uma questão de vida privada, de vida particular. Você tem que viver a sua fé no privado da sua vida, aos domingos. Você não tem que trazer a sua fé para o dia a dia. Então essa imposição que veio do movimento iluminista, né, ela veio como uma onda, influenciou o mundo acadêmico e científico, mas infelizmente influenciou também a igreja, fazendo com que os cristãos, infelizmente, dissessem um amém a essa cosmovisão secularista que tem dominado cada vez mais o mundo nos nossos dias. E eu creio, irmãos, que para fazermos frente e combatermos esse avanço do secularismo no meio do povo de Deus, nós precisamos resgatar os ensinos básicos e até mesmo, eu diria, o ensino radical do Evangelho, né? O Evangelho de Cristo, e colocá-lo em prática nos nossos dias. Eu creio que o que esse mundo precisa é de ver o Evangelho radical, o Evangelho, né, raiz, o Evangelho que brota da palavra de Deus. E quando lemos um texto como esse, e aprendemos um pouco do contexto, nós vemos como que o Evangelho foi radical na sua entrega, como que a mensagem de Cristo foi radical àqueles que ouviram a mensagem pela primeira vez. Foi uma mensagem radical, né? A mensagem de Jesus foi radical aos seus primeiros ouvintes. Por quê, pastor? Porque quando nós entendemos o contexto, um século antes de Cristo, né, quando Cristo veio, um século antes, havia acontecido no meio da Judéia, ali, né, na Judéia, em Jerusalém, naquela região, havia acontecido um fato em que o general romano chamado Pompeu, ele decretou que a Judéia era território de César, e se apropriou dos bens dos seus cidadãos, fazendo com que grande parte da população passasse a viver na miséria e pobreza. Então essa era a realidade do contexto. Jesus está falando para uma Judéia dominada pelo Império Romano. Jesus está falando para uma Jerusalém, onde a maioria dos membros dessa cidade eram pobres, de pessoas que tinham perdido os seus bens, porque esses bens foram saqueados. O Império Romano disse: agora esta casa é minha, você tem que pagar um tributo para mim. Agora esse prédio é meu, você tem que pagar um tributo para mim. Então essa era a realidade da mensagem, né? Era essa a realidade do momento em que o Evangelho foi anunciado. Além dessa miséria econômica, os judeus se tornaram uma classe inferior, meus irmãos, de sorte que um cidadão romano gozava de prerrogativas de forçar um judeu a carregar, por exemplo, a carregar uma carga para ele. Imagine que se fosse nos dias de hoje, nós vivêssemos aqui na Judéia, e se um cidadão romano estivesse passando ali, e ele estivesse com 2 sacos de cimento para levar para a casa dele, só pelo fato dele ser um cidadão romano, ele podia dizer: irmão Eliseu, ou irmão Fernando, vocês que são cidadãos judeus, carreguem esse cimento para mim. Ele tinha essa prerrogativa. Por ser um cidadão romano, ele podia fazer isso, era o contexto da época. E mais, podia até mesmo, achando a capa de alguém bonita, achando a roupa de alguém bonita, a túnica, a capa, né, porque eram as roupas da época, ele poderia dizer: me passa a tua túnica, me passa a tua capa, porque eles gozavam de uma prerrogativa de serem uma classe superior. Então é para esse povo que Jesus está trazendo o Evangelho, está trazendo a mensagem do Evangelho. E Jesus, meus irmãos, ele poderia fazer como outros líderes populares fizeram antes dele, né, que pregavam o Evangelho, que pregavam uma mensagem, melhor dizendo, né, que pregavam uma mensagem de resistência armada contra Roma. Mas Jesus prega uma mensagem que vai por um caminho totalmente diferente. E Jesus mostra aqui, meus irmãos, o contraste, né,
A beleza desse texto é o contraste, ou chamado paralelismo, que Lucas está fazendo aqui na formação do texto, né? Se você ver bem, nos versos 20 ao verso 26, há um paralelismo perfeito. Lucas fala 4 coisas como bem-aventuranças e fala de 4 ais, que na tradição significa maldição. Bênção de lado e maldição do outro, né? Então Lucas fala 4 contrastes aqui. Ele começa dizendo, verso 20, né? Parte B. Bem-aventurado vós o quê, meus irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta, né? Bem-aventurado vós o quê, meus irmãos? Os pobres. Mas lá no verso 24 ele dá um ai, dá uma maldição, dizendo, ai de vós o quê? Os ricos. É um paralelo, pobreza, riqueza. No verso 21, bem-aventurado vós que tendes fome, verso 21. No verso 25, ai de vós que agora estão o quê, meus irmãos? Fartos, outro paralelo, outro contraste. No verso 21, parte B, bem-aventurado vós, os que agora chorais. E no verso 25, parte B, ai de vós que agora o quê, meus irmãos? Rides. Então o texto está trazendo esses contrastes. Pobreza, riqueza, fome, fartura, choro e riso. Então Lucas está trazendo esses paralelos, né, nas palavras de Jesus, né? Então esses contrastes. E Jesus mostra o contraste, meus irmãos, e é isso que é importante entender. Jesus mostra o contraste que o Evangelho, quando abraçado de verdade, provoca entre aqueles que seguem o Senhor, em contraste com aqueles que não seguem o Senhor. Então, aqueles que seguem o Senhor, eles irão viver uma realidade diferente daqueles que não seguem o Senhor. Aqueles que abraçam o Evangelho de verdade, eles vão viver uma realidade que vai contrastar com aqueles que não abraçam. E Jesus mostra isso, né? E nos primeiros versos do texto lido, nós podemos ver esse contraste. Então o pastor já falou, né? Pobreza, riqueza, fome, fartura, choro e riso. E Jesus mostra que os seus discípulos deveriam viver o discipulado, e esse modo de viver o discipulado, ou seja, ser um cristão, iria contrastar, iria se chocar com o modo daqueles que rejeitam o Evangelho. E os seus discípulos seriam, num primeiro momento, né, quando a gente lê aqui o texto, Jesus diz que os seus discípulos seriam marcados pela pobreza, pela fome e pelo choro. Espera aí, pastor, essa não é a mensagem que a gente costuma ouvir. O pastor está falando alguma coisa errada? Não, o pastor está só falando aqui o que literalmente está aqui no texto, né? Em que os seus discípulos seriam marcados por uma pobreza, por uma fome e pelo choro, ao passo que aqueles que rejeitariam as suas palavras iriam continuar buscando aquilo que esse mundo tanto oferece. O que o mundo tanto oferece? Oferece a riqueza, a fartura, o riso. Mas a gente precisa entender isso um pouquinho melhor. Então, o primeiro contraste é entre a pobreza e a riqueza. E, obviamente, meus irmãos, que Jesus não estava limitando ou focando suas palavras ao aspecto econômico. Jesus não está dizendo que os seus discípulos, todos eles seriam pobres. Não é isso que Jesus está dizendo. Na verdade, é uma pobreza com outros aspectos, ou uma pobreza que significa outras coisas. Jesus estava colocando na mesa os aspectos que ficam ocultos, escondidos, camuflados. Porque quando uma pessoa é pobre, e a pobreza a pobreza faz uma pessoa depender. Uma das características da pobreza é que a pessoa passa a depender. Depender da ajuda de parentes, depender da ajuda de governos, depender da ajuda de outras pessoas, enfim, de outras fontes. Depender. Então os judeus
quando Jesus fala nesse momento, essa mensagem chega muito, muito bem nos ouvidos daqueles primeiros ouvintes, porque na sua realidade eles eram pobres, na sua realidade eles eram pessoas que haviam sido saqueadas, eles sabiam o que Jesus estava falando, mas Jesus está aqui falando de um aspecto muito mais profundo, mostrando que a pobreza significa dependência, não significa, eu não ter dinheiro, significa você ter essa atitude de dependência. Então os discípulos de Cristo, é isso que Jesus estava querendo mostrar, que os discípulos de Cristo seriam marcados pela dependência, seriam pessoas pobres, e em outra versão diz, pobres de espírito, pessoas dependentes, e dependente em primeiro lugar de quem, meus irmãos? De quem é que nós somos dependentes em primeiro lugar? Do Senhor. Então a nossa pobreza, ela tem que ser uma pobreza reconhecida perante o Senhor. O Evangelho nos ensina que nós somos miseráveis, sim ou não, meus irmãos? A grande mensagem do Evangelho é essa, nós somos miseráveis, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, miseráveis homens, mas nós fomos agraciados, alcançados pelo Senhor. Então a miséria, a pobreza nos ensina a dependência, primeiro de tudo uma dependência do Senhor. Então numa vida de súplica, sempre confessando, Senhor, eu dependo de Ti. Você tem dito isso ao Senhor? Senhor, eu dependo de Ti. Mas uma dependência também, irmãos, que se volta também para o próximo. Eu posso dizer, quão pobres são aqueles que dizem o que, pastor? Que dizem o seguinte, eu não dependo de ninguém para ser feliz. Quem já ouviu essa frase, pessoas dizendo assim, eu não dependo de ninguém para ser feliz? Na verdade, isso é uma pessoa que está demonstrando uma pessoa soberba, uma pessoa egoísta, porque na verdade nós dependemos, em primeiro lugar, de Deus, mas nós dependemos também de outras pessoas, dependemos do afeto, dependemos do amor, dependemos do ouvido da outra pessoa. A nossa dependência é uma dependência muito grande, irmãos, mas em contraste com essa dependência, está um modo de vida fora do Evangelho. E que modo de vida é esse? São aqueles que se consideram ricos, são aqueles que se consideram suficientes em si mesmo, aqueles que com as forças dos seus próprios braços, constroem os seus castelos, seus impérios, e dizem assim, eu não dependo de nada, eu não dependo nem de Deus, não me traga esse Evangelho, porque isso para mim não serve de nada, São pessoas que estão no alto da sua confiança, da sua autoconfiança, da sua riqueza, dizem isso. Uma autoconfiança gerada por tantas coisas, irmãos, riqueza, poder, fama, ou busca de aceitação da sociedade. Uma vez eu li numa entrevista, numa revista evangélica, que traça um ranking de pessoas não alcançadas pelo Evangelho, Não sei se os irmãos já ouviram falar desse ranking, Pessoas não alcançadas pelo Evangelho, aquele grupo de pessoas onde o Evangelho é muito difícil de chegar a essas pessoas. E aí a primeira coisa que vem à nossa mente são as pessoas que vivem em cidades muito distantes, os indígenas, as pessoas que vivem ribeirinhas. Mas eu me surpreendi quando eu li nessa revista falando sobre os super ricos. Os super ricos são pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os super ricos, eles limitam aquelas pessoas que têm contato com eles. Eu tive contato com um irmão da nossa igreja lá do Lote 15, em que ele era motorista de um senhor que era dono de um cartório no centro do Rio de Janeiro. Esse homem era tão rico, mas tão rico, que ele morava em apartamentos que tinham elevadores exclusivos para ele. Ele não tinha contato com ninguém.
Ele chegava na garagem, tinha um motorista particular esperando para dirigir ele. Ele chegava no cartório, tinha uma vaga cativa para ele colocar o carro na vaga cativa. Ele descia do carro, subia no elevador, entrava no escritório, as pessoas não tinham contato com ele. E aí essa revista listou o grupo dos super ricos como pessoas não alcançadas pelo Evangelho. E de fato, são pessoas que chegam num patamar que dizem, eu não preciso de nada. Então Jesus mostra aqui o primeiro contraste, daqueles que se julgam autoconfiantes. E obviamente que o pastor está dando o exemplo de um super rico, mas essa autoconfiança pode surgir até no coração de uma pessoa que não tem tantos recursos, mas que ainda está dizendo, eu não preciso de Deus. Então, ai de vós, como diz aqui o verso 24, ai de vós, os ricos, porque vocês tendes o quê? Vocês estão consolados. Aparentemente, vocês estão consolados com a sua riqueza. O segundo contraste que Jesus faz é entre a fome e a fartura. E eu pergunto, qual desses polos você quer ficar? Onde tem fome ou onde tem fartura? A nossa primeira resposta é, eu quero ficar no lugar que tem fartura, mas o texto está dizendo que esse não é o melhor lugar, pelo menos a princípio, aqui no texto não é o melhor lugar. Certamente nós queremos a fartura, mas se associarmos a fome e a fartura com outros elementos, meus irmãos, certamente que a nossa escolha pode mudar. A nossa primeira resposta é, eu quero a fartura. Mas quando nós associamos essas coisas com outros elementos, por exemplo, o que é melhor? A fome com justiça e amor, ou a fartura com corrupção e roubo? O que é melhor, meu irmão? A fome num lugar justo, num lugar onde tem amor, ou a fartura num lugar onde é fruto de corrupção e roubo? Os irmãos estão vendo? Quando a gente acrescenta outros elementos, então a fartura que era tão desejada inicialmente, ela se torna uma coisa em que a gente coloca um pé atrás. O que é melhor? A fome no calor de uma família amorosa, ou a fartura na frieza de uma família dividida e ambiciosa? O que é melhor? Eu fui filho de uma família onde tinha 5 irmãos, e a gente tinha dificuldades lá, mas graças a Deus teve muito amor na família. Eu não estou falando da fome de comida apenas, pois a certeza que temos pela palavra, é que o nosso Pai Celeste, o que Ele vai nos fazer, meus irmãos? O que diz a palavra? Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, elas não constroem, não plantam, não ceifam, mas o vosso Pai Celeste não deixa que nada falte a elas. E o Senhor diz para nós, Ele não vai deixar faltar nada do que nós precisamos. Então a fome que Jesus está falando aqui não é uma fome no sentido de comida, mas certamente é a fome de termos fome de justiça, a fome da presença de Deus. O terceiro contraste que Jesus faz é entre o choro e o riso. Hoje nós vivemos uma época, meus irmãos, do riso solto e do riso superficial. As redes sociais estão cheias de pessoas felizes. É difícil você encontrar alguém triste nessas redes sociais, A foto do perfil, aquela foto, pessoa alegre. As fotos sempre em lugares maravilhosos, Então, as redes sociais estão cheias de pessoas aparentemente felizes. Pessoas que querem vender uma imagem de sucesso e de felicidade. Mas que sabemos muito bem que por trás dessa felicidade efêmera e superficial, muitas vezes está uma realidade de casamentos falidos, uma realidade de famílias destruídas,
uma realidade de violências silenciadas, fracassos escondidos. Eu já vi muito isso acontecer. Nós, como pastores que conhecemos muitas pessoas, às vezes a gente vê, sabemos de tantas coisas que estão acontecendo, mas a pessoa está lá na internet dizendo: opa, está tudo bem. Quantos casais que eu já vi na internet dizendo está tudo bem e já estavam se separando, já estavam em pé de separação. Então as redes sociais mostram isso. Mas o verdadeiro discípulo do Senhor será alguém, como diz aqui o verso 21, parte B: bem-aventurado vós, o que agora fazem o quê, meus irmãos? Chorais, porque vocês haveis de rir. Então o verdadeiro discípulo do Senhor será alguém que irá chorar muito, meus irmãos. Chorar por quê, pastor? Em primeiro lugar, chorar por si. Nós precisamos chorar por nós mesmos o tempo todo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, esse maldito pecador. Esse pecador que, por mais que a tua graça venha sobre mim, por mais que teu Espírito esteja sobre mim, ainda tropeça, ainda falha. Chorar por nós mesmos, chorar pelos nossos parentes, aqueles que nós amamos, que queremos ver na presença do Senhor. Chorarmos pela igreja de Deus, chorarmos ao vermos a superficialidade que domina o coração de muitos. Enfim, meus irmãos, há muita coisa para chorarmos nessa presente era, nesse presente tempo. E esses contrastes são realidades que aconteceram no passado, e Jesus deixa bem claro que elas irão perdurar. Por quê? Que note que também Jesus faz um paralelo no verso 23 com o verso 26, ele diz, verso 22 e 23 diz: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da companhia, da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. E Jesus lembra: regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque dessa forma procederam os seus pais com quem, meus irmãos? Com os profetas. Mas lá no verso 26 ele diz: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque também assim procederam os seus pais com os profetas. É isso que diz? Com os falsos profetas. Então há um contraste. No passado aconteceu isso. Quando a palavra de Deus estava sendo anunciada, quando o Senhor estava usando os seus profetas, aqueles também que abraçaram a palavra de Deus, aqueles que decidiram viver para a glória de Deus, eles foram perseguidos, foram caluniados, foram rejeitados, foram massacrados. Mas aqueles que até estavam abraçando a palavra de Deus de maneira superficial, esses receberam o louvor e eram os falsos profetas. Então Jesus está mostrando, meus irmãos, que na história de Israel houve um tempo também que a mensagem de Deus trazida pelos profetas foi rejeitada, e esses profetas foram mortos e presos. E o que ele está querendo dizer com isso? Que o mesmo iria acontecer com aqueles que abraçassem a mensagem do Evangelho. Seriam expulsos das sinagogas, seriam excomungados, por causa do Filho de Deus. E entenda que naquela época, você ser um judeu e ser expulso da sinagoga, isso era uma coisa seríssima. Porque você, sendo um judeu, tendo sido expulso da sinagoga, isso fechava as portas para você, por exemplo, portas de comércio. Então, se você tinha um comércio, tendo sido excomungado da sinagoga, o teu comércio era rejeitado pela sociedade. As pessoas não iriam querer fazer negócio com você. Você é um excomungado. As pessoas iriam se afastar de você. Então, Jesus está dizendo: olha, assim como aconteceu no passado, vai acontecer também com aqueles que abraçarem o Evangelho, a mensagem do Evangelho que ele estava trazendo. É a mensagem do Evangelho que ele estava.
Então, os primeiros discípulos de Jesus viveram na pele esse contraste. Quem abraçou o Evangelho nos primeiros anos, nos primeiros séculos, viveram esse contraste real. Dos 12 discípulos que se tornaram apóstolos, todos eles, à exceção de João, todos eles morreram martirizados. Ou tendo suas cabeças cortadas, ou sendo crucificado de cabeça para baixo, ou sendo cerrado ao meio. Essa foi a realidade dos 12 discípulos que se tornaram apóstolos, exceto João, que não morreu martirizado, mas morreu exilado na ilha de Pátimos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Além desses 12 discípulos, nos primeiros séculos, Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, mostra que o martírio, meus irmãos, martírio foi uma realidade que envolveu os cristãos no primeiro século. Então, no primeiro século, você ser cristão era assinar uma sentença de que você poderia morrer por causa da fé. Eu li esse livro recentemente, irmãos, me deu vontade de chorar. Muitos de nossos irmãos do primeiro século, eles eram mortos no sentido coletivo, né? Um grupo eram mortos assim, e alguns deles, pasmem, eram deixados na rua para serem comidos pelos cães. Irmãos, é algo terrível. Os nossos irmãos entenderam que para viver a fé, eles precisavam pagar um preço muito grande. No entanto, quando nós olhamos para os nossos dias, nos perguntamos: onde está o contraste entre cristãos e não cristãos? Parece que tudo se tornou tão igual, meus irmãos. Não se há mais uma distinção clara, ou pelo menos tão perceptível, onde a gente possa ver, esse é cristão, esse não é cristão. Pelo que ele se fala, esse é um cristão. Pelo modo de ser dessa pessoa, ele é um cristão. Pela conduta dele, ele é um cristão. Hoje está tudo tão igual. Esta realidade se tornou assim, meus irmãos. Mais uma vez eu digo, porque os cristãos aceitaram a imposição que a fé deve ser vivida no privado e não no público. Que a fé não tem a ver com os valores e princípios, mas a fé tem a ver com escolhas particulares. O mundo está dizendo: a fé é assunto para domingo. Você lá na sua igreja, viva a sua fé nesse lugar. E o pior de tudo é que os cristãos estão aceitando essa imposição. E é por isso, irmãos, que esta parte do Evangelho, ela soa tão estranha e esquisita para muitos. Esse é um texto bíblico que muitas vezes não é pregado mais na igreja. Como assim, pastor? Amar os inimigos. Como assim, pastor? Fazer o bem àqueles que me odeiam. Aqueles que me odeiam, eu quero mais é o mal deles. É isso que nós ouvimos da boca de muitos cristãos. Como assim, pastor? Emprestar sem esperar nada em troca? Não, eu empresto e quero o dobro ainda. A verdade, irmãos, é que nós estamos mergulhados, encharcados da cultura secularizada, que achamos que essas palavras aqui do Evangelho não são mais para os nossos dias, não são mais para nós, foram para os cristãos do primeiro século, não tem mais a ver conosco. Eu não tenho que amar os meus inimigos, eu não tenho que fazer o bem para quem me odeia. Não, isso aí é para os cristãos do primeiro século, não é para mim. E esta é a razão, meus irmãos, pela qual o Evangelho apresentado pela igreja perdeu o seu sabor. O Evangelho apresentado pela igreja nos nossos dias perdeu a sua luz. Ele foi tão deturpado em nossos dias que o Evangelho deixou de ser radical e transformador.
Como disse o pregador A.W. Tozer, no seu famoso texto A Velha e a Nova Cruz, ele disse o seguinte, abre aspas, falando da velha cruz e da nova cruz, né? Tozer está falando desse texto dizendo, olha, a velha cruz se tratando do verdadeiro evangelho, a nova cruz se tratando do evangelho deturpado que tem sido pregado nos dias dele, inclusive também nos nossos, né? Então ele diz, a nova cruz, ou seja, o evangelho novo, o evangelho deturpado, a nova cruz, encoraja uma abordagem evangelística nova e por completo diferente. Aquele que prega, né, o evangelista, não exige a renúncia da velha vida, antes, a nova passa a ser recebida. O evangelista não prega os contrastes, mas prega as semelhanças. Busca a chave para o interesse do público, mostrando que, no novo evangelho, né? Mostrando que o cristianismo não faz exigências desagradáveis, mas pelo contrário, oferece a mesma coisa que o mundo oferece, somente num plano superior. Fecha aspas. E é isso que é a mensagem da igreja. No mundo você pode ser feliz, mas na igreja você vai ser mais feliz. No mundo você pode ter muitas coisas, mas na igreja você vai ter muito mais. Essa é a pregação fácil que temos visto no nosso dia. Irmãos e irmãs, nós precisamos desesperadamente voltar à velha cruz. Nós precisamos desesperadamente voltar ao velho evangelho. O evangelho requer de nós, irmãos, radicalidade. Radicalidade, pelo menos no texto eu vejo aqui 3 que o evangelho exige de nós. A primeira delas, o evangelho requer de nós uma radicalidade no amar. Um verdadeiro discípulo do Senhor não pode ter inimigos. Eu vou dizer isso de novo, um verdadeiro cristão não pode ter inimigos. Não pode ter pessoas que ele odeia e queira mal. E eu digo aos irmãos, rapidamente, sonde o seu coração nesta noite. E veja se nesse coraçãozinho aí, tem alguém, né, que você possa dizer assim, para si mesmo, né? Ah, essa pessoa eu odeio. Tem alguém aí dentro do teu coração, que está nessa ala dos odiados, né? Há alguém que você odeia, ainda que não de uma forma declarada, né? Porque nós cristãos não declaramos isso, né? Mas o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, e essas pessoas podem ser tantas. O ex-marido, o que ele me fez vai me fazer odiar ele para a vida toda. Mas se você é uma crente, não pode odiar esse marido. O pai que te abandonou, não, eu não, olha, eu odeio meu pai, eu tinha 5 anos, ele me abandonou, quero ver, e a pessoa até diz, quero ver, mas não quero ver ele. Se você é crente, meu irmão, isso não é o sentimento que pode estar no teu coração. Eu odeio o meu irmão de sangue que me trapaceou, eu fiz isso por ele, ajudei ele, e ele me trapaceou, nunca mais quero saber dele, pastor. Essa é uma pessoa que eu não quero saber dele. O colega de trabalho que persegue, o irmão da igreja que te difamou, que falou alguma coisa de você.
Será que não tem alguém que a gente, de forma não declarada, ainda estamos guardando no coração como persona não grata? Pessoas que nós odiamos? A verdade, irmãos, é que as possibilidades são muitas. Mas entenda isso. O discípulo verdadeiro de Cristo é aquele que traz tudo e deixa aos pés do Mestre. O Evangelho é radical, meu irmão. E ele exige de nós um amor radical. Um amor capaz de perdoar, um amor capaz de limpar o coração, até mesmo para pessoas que fizeram muito mal para a gente. Esse é o Evangelho radical. Não é o Evangelho que muitos estão vivendo nos dias de hoje. Nas igrejas, com o coração cheio de ódio. Ódio por A, ódio por B, ódio por C. Esse não é o Evangelho que eu vejo aqui na palavra do Senhor. Além dessa radicalidade no amar, o Evangelho também exige de nós uma generosidade radical. E quando eu falo isso, eu quero que os irmãos não levem isso apenas para o aspecto econômico. Porque quando a gente fala de generosidade, a gente logo pensa em dinheiro, né? Certamente isso também é importante. Se Deus te deu condições materiais, é para que você seja uma pessoa generosa. Mas generosidade não tem a ver só com o sentido econômico. Se tivermos condições financeiras, vamos ser generosos, materialmente generosos. Mas nós devemos ser também radicalmente generosos em outros sentidos. Por exemplo, no sentido do afeto. Eu tenho pedido isso a Deus. Eu tenho pedido, dizendo: Senhor, me faz uma pessoa generosa. Generosa no afeto. Às vezes a gente é tão rápido para as coisas, né? A gente vive uma vida tão agitada, e a gente às vezes não para ser generoso no afeto, generoso na cortesia, generoso na atenção, generoso no ouvir. Hoje a gente vive um tempo em que quase ninguém mais está ouvindo um ao outro. Generoso no ouvir, generoso na comunhão. E quantos cristãos hoje em dia, meus irmãos, são mesquinhos nestas coisas? Quantos cristãos são mesquinhos? Quantos cristãos, quantos são os cristãos que não mais compartilham a alegria da comunhão com os seus irmãos? Nós precisamos ser generosos até na comunhão, meus irmãos. Nós sentimos falta de você. Você deve sentir falta também dessa comunhão. A irmã Denise viajou uma semana, ainda bem que não só foi eu que senti falta dela. Muitos irmãos: pastor, cadê a irmã Denise? Ela vai vir quando? Vai vir quando? Ela está demorando muito. E é isso, a gente tem que ser generoso na comunhão. Mas quantos são os crentes hoje que vêm para a igreja uma vez só? Chega em cima do culto, da hora do culto começar, como diz o nosso amigo Bispo Jorge, com seu jeito engraçado de falar, ele diz que tem crente que são crentes inimigos do primeiro louvor. Sabe o que é o crente inimigo do primeiro louvor? Sabe o que é o crente inimigo do primeiro louvor? É o que só chega no segundo louvor. Por que não dizer inimigos do primeiro e do segundo louvor? Que só chega no terceiro louvor. E quando acaba o culto, eu quando termino o culto aqui, eu faço um exercício para chegar lá na porta, mais antes dos irmãos, mas já tem alguns que já foram embora. Precisamos ser generosos na comunhão, meus irmãos. E parece que o cristão perdeu isso. A comunhão de estar junto um com o outro. A comunhão de dividir. Então Jesus está dizendo aqui, olha, sobre generosidade também nessa comunhão. E por último, o Evangelho de Cristo requer de nós uma radicalidade também na ação de perdoar os nossos ofensores.
Irmãos, nesta vida que nós vivemos aqui vai ser natural ofendermos, às vezes sem querer, um ao outro. Recentemente, eu fiquei muito chateado, pois, encontrando um irmão em Cristo, né, e o cumprimentando, ele tendo me visto chegar, naquele recinto, né? Imagine, cheguei num recinto, vi aquele irmão lá e ele me viu chegar, mas chegando naquele recinto, eu falei com ele, mas ele virou o rosto e simplesmente fez: olá, tudo bem? E aquilo me doeu, irmãos. Não me doeu simplesmente pelo que ele fez comigo, mas me doeu em ver ele fazendo isso. Aquela pessoa que se diz um cristão. Eu já vi isso acontecer, meus irmãos, até mesmo dentro da igreja. Eu estou falando de um recinto fora da igreja. Mas quantas são as pessoas que cantam o louvor? Como é precioso, irmão, andar junto a ti. Mas quando acaba o culto, nem se fala no pátio da igreja. Onde está o perdão? Onde está a capacidade de perdoar? Às vezes eu me pergunto, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer, às vezes eu me pergunto, como querem conviver lá no céu? Eu fico me perguntando, como querem conviver lá no céu? Se eu não gosto do diácono Francisco, né, não quero conviver com ele, mas como chegar lá no céu? Será que tem como alguém chegar lá no céu e dizer assim, eu estou chegando aqui no céu, mas eu quero fazer uma requisição aqui. Tem como me colocar numa ala diferente do fulano, de tal? Eu acredito que a requisição vai ser aceita, vai dizer, sim, tem como te colocar numa ala diferente. Só que essa ala é bem quente, muito quente, e comandada por um anjo, que foi expulso do céu muito tempo atrás. Essa é a ala. É isso que eu penso, irmãos. De pessoas que se dizem crente e que não têm a capacidade de perdoar uns aos outros, de limpar o coração, de lançar aquela mágoa fora do coração e dizer, Senhor, eu sou o teu servo. Então, quando eu vejo essa falta de contraste entre cristãos e não cristãos, eu me pergunto, será que o Evangelho de Cristo será que é o Evangelho de Cristo que estamos vivendo na igreja hoje, irmãos? Me parece que esse Evangelho aqui é tão estranho. Me parece que essas palavras que eu li como base da nossa mensagem, ela não está mais sendo vivida. Me parece tão estranha. O Evangelho de Cristo, em primeiro lugar, meus irmãos, ele expõe a nossa miséria, a nossa carnalidade. O Evangelho não traz sobre nós uma maquiagem sobre o homem carnal, né, fazendo ele parecer um cristão. O Evangelho não é uma maquiagem, o Evangelho é uma transformação. Não é uma maquiagem. É como que pessoas, quando eu vivia no mundo, eu bebia cerveja, fumava cigarro, agora eu estou na igreja, bebo guaraná, faz isso, mas faz um monte de coisa errada. O Evangelho não é uma maquiagem, o Evangelho é uma transformação. O próprio Cristo falou diversas vezes que aquele que quiser ser seu discípulo deveria fazer o quê, meus irmãos? Tomar a cruz, negar a si mesmo, perder a sua própria vida por amor ao Senhor. E Jesus foi o primeiro a viver aquilo que ele pediu dos seus discípulos. Ele próprio cumpriu as exigências que ele nos fez. O Evangelho não nos coloca numa rota ou numa estrada de legalismo, mas o Evangelho nos mostra que o único caminho para chegarmos a Deus
É por meio de uma entrega absoluta, sem restrição, uma entrega radical a Cristo, vivendo nossas vidas por amor a Ele. Esse é o evangelho radical. É o evangelho que eu conheço, é o evangelho que eu vejo na palavra. Uma vez eu ouvi ou li em algum lugar uma frase mais ou menos assim, né? Abre aspas. Os cristãos vão atrair pessoas para a fé, não pela semelhança, mas pelo contraste. Tem muita gente querendo atrair pessoas para dentro da igreja, se tornando iguais a elas. Não, a gente não traz ninguém para Cristo pela semelhança, é pelo contraste. É a diferença, o evangelho é diferente. E muitos fazem isso, né? E a fim de atrair pessoas para dentro da igreja, o que tem acontecido nos nossos dias? Muitos pastores estão tornando a igreja com mais cara de casa de show, com mais cara de um shopping, como um lugar descolado, com muitas luzes e decorações. Então as pessoas entram e não sabem se é uma igreja, se é uma casa de show, se é um shopping. É tempo, meus irmãos, de darmos um basta nisso. É tempo de darmos um basta nessa cosmovisão secularizada que tem dominado a mente de muitos cristãos. Não se contente em ser um cristão apenas no domingo. Seja cristão todos os dias da tua vida. Não, vim para a igreja, cumpri a minha obrigação, agora posso voltar a ser mais um entre todos. Não se contente em ser cristão apenas nesse recinto. Seja cristão em todos os lugares que Deus te levar. Você tem que ser um cristão no seu trabalho, tem que ser um cristão na sua faculdade, tem que ser um cristão na sua vizinhança, tem que ser um cristão na sua família. Esse é o evangelho radical. Nós precisamos ser reconhecidos como cristãos, não apenas pelas nossas palavras, ou por nossas visitas dominicais a um lugar chamado igreja. Aquele dali é cristão, porque todo domingo eu vejo ele ir para a igreja. Ele faz uma visita dominical a um recinto chamado igreja. Não, meus irmãos. Olha o que diz aqui o texto, no verso 35 e 36. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, e será grande o vosso galardão. E olha o que diz o texto. E sereis o quê? Filhos do Altíssimo. Pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. Então nós precisamos fazer estas coisas, para que nós sejamos conhecidos como filhos do Altíssimo. São esses que estão revelando Deus neste mundo. E a minha pergunta final, ou as minhas perguntas finais, as minhas aplicações aos irmãos, são essas. Será que as pessoas de fora do teu círculo da igreja veem você como um verdadeiro discípulo de Cristo? Se você não fosse você, mas fosse o seu vizinho, fosse o seu colega de trabalho, fosse o seu parente, a pergunta que eu faço é: você veria você mesmo como crente? Os irmãos estão entendendo a pergunta que o pastor está fazendo? Porque a gente se olha no espelho e é muito fácil, você é um crente. Mas, eu diria que na perspectiva das outras pessoas, será que nós estamos demonstrando a essas pessoas que nós somos crentes? Pela radicalidade do nosso amar, pela radicalidade na nossa generosidade, pela radicalidade em perdoar. E mais, sua dependência de Deus tem sido real ou tem sido da boca para fora?
Sua generosidade está condicionada somente àqueles que você gosta? Ou tem ultrapassado barreiras e chegado àqueles que você tem reservas? Jesus disse, né? Se você é bom só com quem é bom com você, não tem diferença nenhuma, porque os pecadores fazem isso. Uma das coisas que eu tenho procurado exercitar, e já ensinei isso muito na igreja, sei que não é fácil, é orar por pessoas que te fazem algum mal. Quando alguém te fizer algum mal, comece a orar por ela. Sabe por quê? Porque ao orar por ela, você está fechando o teu coração para que a raiz de mágoa, de amargura, de ódio entre nela. E eu aprendi um segredo que eu sempre falo aos irmãos. Porque ninguém odeia aqueles por quem ele ora. Eu vou dizer isso de novo. Ninguém odeia aqueles por quem você ora. Porque se você ora, o ódio não permanece. Porque se você ora, o rancor não permanece. Mas é natural, é carnal e natural. Quando a pessoa tem uma mágoa com alguém, a primeira coisa que faz é: não quero nem saber dele, não quero nem orar por ele. E aí você está abrindo a porta para o rancor, para a mágoa. Então a nossa generosidade não tem que ser condicionada somente àqueles que nós gostamos. Qual foi a última vez que você liberou perdão para alguém que te feriu? A pessoa te fere, fala coisas de você, mas você já deixa o teu coração limpo, libera o perdão. John Stott, que foi um dos teólogos mais importantes do século XX, certa vez ele escreveu: todo cristão deve ser conservador e radical. Conservador na preservação da fé, mas radical na sua aplicação. A fé exige de nós uma radicalidade que tem que voltar a chocar o mundo, que tem que voltar a chocar as pessoas que estão à nossa volta. De que maneira? Que eles possam olhar para nós e dizer: esse homem é um homem diferente, essa mulher é uma mulher diferente. Porque é natural, se alguém fere, a pessoa revidar. É natural, se alguém calunia, a pessoa odiar aquele que o calunia. Ah não, mas esse é uma pessoa diferente. O que ele tem de diferente? É o Evangelho de Cristo. É o Evangelho radical. E o mundo precisa urgentemente de discípulos que decidam viver de forma radical o Evangelho de Cristo. E o meu apelo nessa noite é: sejamos um deles. Sejamos um deles. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. E vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. E vamos pedir: Senhor, me dá graça. Eu, quando meditei nesse texto, e Deus começou a querer trabalhar no meu coração para pregar esse texto, eu falei: mas esse texto, pastor, esse texto, Senhor, amar inimigos, dar a outra face, Senhor, esse texto é um texto em que muitos não querem mais ouvir. E a verdade é que nós não queremos mais ouvir isso, porque isso parece algo tão estranho, algo que se tornou estranho para nós, igreja do Senhor, mas não tem que ser estranho. Esse é o Evangelho de Cristo. Então vamos orar. Você que depende disso, precisa disso. Há tantas coisas lá fora que precisa de homens de Deus, mulheres de Deus. A sua família precisa desse compromisso do Senhor, de você ter esse compromisso com o Senhor. Pessoas lá no seu trabalho precisam ver o Evangelho vivo através da tua vida. Pessoas lá na tua faculdade, no teu colégio, precisam conhecer o Cristo que transformou a tua vida. Não o Cristo que fez uma maquiagem, não, mas o Cristo que transformou as nossas vidas. Então vamos orar ao Senhor nesta noite. Levante a sua voz e comece a dizer: Senhor, obrigado, meu Deus.
Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado pela tua graça que veio ao nosso encontro, Senhor. Senhor, nós te pedimos, livra-nos desse evangelho deturpado que tem sido vivido por muitos nos nossos dias, ó Deus. Um evangelho que não exige mudanças, um evangelho que não exige contrastes, um evangelho, ó Deus, que promove até mesmo uma certa igualdade com o mundo, Senhor. Mas quando nós, ó Deus, lemos e meditamos e vemos o verdadeiro evangelho, Senhor, nós vemos um evangelho radical, meu Deus, que nos chama a agirmos de uma maneira, ó Deus, que o mundo não entende, que o homem natural não aceita, que o homem dominado pela sua carne rejeita, porque ele quer revidar, ele quer devolver a ofensa, ele quer alimentar o rancor, a mágoa. Mas, Senhor, livra-nos destas coisas, para que o teu nome seja exaltado e sejamos conhecidos como filhos do Altíssimo, Senhor. Por isso a minha oração nesta noite, meu Deus, é que possamos sair por aquelas portas para viver o evangelho radical, o evangelho, ó Deus, ó Deus, que fará, ó Deus, o mundo entender, ó Deus, que nós não podemos ser igual ao mundo, Senhor, mas que nós somos diferentes porque temos a luz do Senhor, temos o sal do Senhor, temos, ó Deus, a graça do Senhor, temos o Espírito do Senhor. Por isso, move a tua igreja, Senhor, move os teus filhos a viverem esta fé, ainda que seja uma fé que choque pessoas lá fora, Senhor, mas seja uma fé que mostre a transformação que o Senhor fez na nossa vida, para a glória e louvor do Senhor. E aqueles que querem viver essa fé, dêem glória a Deus. Diga: Senhor, me capacita, me ajuda e me enche com o teu poder, Pai. No nome santo do Senhor, amém e amém. Eu vou dar a bênção